Começa aqui mais uma edição do Washington Fora de Horas da Voz da América, nesta segunda-feira, 10 de março, desde a capital americana, Estúdios 18, através da nossa página voaportugues.com e também no nosso canal no YouTube VOA Português e ainda na nossa página no Facebook VOA Português. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a realização e produção asseguradas pelo Jaime Faria e na técnica o Bill Andrade. Estamos a transmitir desde a capital americana e estes são os principais títulos desta emissão. Em Moçambique, Venâncio Mondlane diz que vai responder amanhã na Procuradoria-Geral da República. Ciclone Jude causa morte, feridos e destruição em Nampula. Em Angola começa no Uambo julgamento de acusados de prepararem atos terroristas. Guineenses manifestam-se em Cabo Verde contra a permanência de Umaru Sissoko Embalo na presidência. Secretário de Estado americano Marco Rubio na Arábia Saudita para conversações com a Ucrânia. Países europeus reforçam defesa contra ameaças de Vladimir Putin. Alguns dos títulos que iremos envolver nos próximos 30 minutos. Eu aguardo os seus comentários na nossa página no Facebook, VOA Português. Logo mais também pode trazer notícias da sua cidade, do seu país. Vamos começar em Moçambique, onde o antigo candidato presidencial, Venâncio Mondlane, disse que vai responder amanhã na Procuradoria-Geral da República uma convocatória sobre um processo civil cujo teor não foi revelado. Ele devia ter comparecido hoje, mas a audiência foi adiada para amanhã, de acordo com uma pequena nota colocada na sua página oficial no Facebook, que cito, até amanhã na PGR, fim de citação. Ainda não há uma informação pública sobre qual é o processo ou qual o crime de que é acusado, podendo ser até um assunto pessoal ou social. Antes, a 22 de novembro, o Ministério Público exigiu uma indemnização de 1,7 milhões de dólares pelos prejuízos das manifestações na província de Maputo, num novo processo contra Mondlane e o partido que o suportou na altura, o Podemos. Esta foi a segunda ação civil do género, depois de uma outra que deu entrada no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, apenas referente a prejuízos na capital moçambicana, que pedia uma indemnização de 500 mil dólares. Estaremos a acompanhar, portanto, esta ida de Venâncio Mondlane à Procuradoria-Geral da República amanhã. Ainda em Moçambique, o ciclone Jude atingiu o norte do país na manhã de hoje, deixando pelo menos uma pessoa morta até agora, vários feridos e destruição de infraestruturas, de acordo com o secretário permanente do distrito de Maconta, citado pelo jornal Ikweli. Este é o terceiro ciclone a atingir o país em poucos meses. O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres alerta que este ciclone pode afetar ainda 341 mil pessoas, mas até agora, e volto a citar o Instituto, existe capacidade para assistir cerca de 65 mil pessoas daquilo que tinha sido arrolado e foi anunciado no Conselho Técnico, de acordo com o porta-voz Paulo Tomás. Em Moçambique, cerca de 1 milhão de pessoas estão em risco, estima pelo seu lado Guy Taylor, porta-voz do Unicef do país. E quando são 9 horas e 33 minutos aqui na capital americana, 15 horas e 33 minutos em Moçambique, vamos aí mesmo para Moçambique falar com o chefe do escritório do Unicef na província de Nampula, mais afetada por esse ciclone. Baizamo Joaia, muito obrigado pela sua presença aqui no Washington Fora de Horas. Comecemos por abordar qual é a situação neste momento, depois da passagem, ou ainda está a passar, esse ciclone, concretamente nos distritos de Anchote, na Cala Porto, ilha de Moçambique. Obrigado por estar aqui. Boa tarde, Baizamo. Bom, ainda está a passar, o ambiente é mesmo de grande preocupação. Grande preocupação porque, tal como acabou se referindo, as previsões que já tínhamos de que iria atingir um pouco acima de 341 mil pessoas e, em termos de infraestruturas sociais, iria atingir um grande número de escolas e unidades sanitárias. As imagens que já estão a chegar mostram uma situação muito alarmante.
e os distritos mais afetados neste momento é o Mossoril, que foi praticamente o epicentro, e a ilha de Moçambique, e depois vai subindo, como disse, para Meconta, para Monapo, e a própria cidade de Nampula está debaixo de chuva, com árvores e antenas a caírem. Portanto, é uma situação de muita preocupação, porque esta depressão tropical severa aparece, como disse muito bem, numa altura em que a província ainda estava a lidar com os dois ciclones anteriores, que é o Chido e o Diquilete. Uhum. Entretanto, eh, na linha das prioridades do Unicef e também das demais organizações de ajuda no local e do governo, quais são as grandes prioridades do Unicef e até que ponto e como é que é feito o trabalho de coordenação com outras agências para dar resposta a esta situação agora? Bom, começando pela coordenação, o Unicef tendo um escritório baseado cá em Nampula, e ele faz parte de uma estrutura que se envolve na fase de preparação, né, daquilo que vai ser possíveis cenários de crises que poderão acontecer durante a época chuvosa. Então, tem sido sob liderança do governo, através do NGD, os parceiros das Nações Unidas, organizações internacionais locais, temos vindo a ter um momento de preparação e quando se anuncia a passagem de um ciclone, temos os encontros de coordenação que permitem aferir o nosso nível de prontidão. Como Unicef, nós, nestes processos todos, temos nos posicionado com maior intensidade naquelas áreas que nós pensamos que poderão marcar a diferença em termos de assegurar principalmente a vida das pessoas, principalmente das crianças, e por isso que uma das áreas a qual nós temos prestado maior atenção é assegurar que as questões de água e saneamento estão acauteladas. Portanto, há de ver que o ciclone traz consigo cortes de energia e corte de energia leva à paragem do funcionamento do sistema de abastecimento de água e aí temos vindo a apoiar no sentido de identificar grupos de geradores que possam fornecer energia ao sistema de abastecimento de água e, acima de tudo, criar condições para que, havendo centros de acomodação onde as pessoas se refugiam como espaços seguros, terem, né, acesso à água, acesso a latrinas, para que não possamos ter situações de cólera. Aliás, a província de Nampula, para além das questões ligadas a ciclones, já está com casos de cólera em 4 distritos, que é Mecovola, a cidade de Nampula, Morupula e recentemente em Largo. Portanto, esta é uma das áreas, assegurar que as crianças que fazem parte, neste caso até representam 50% das populações afetadas, elas encontram o apoio necessário. Por último, nós, como Unicef, nos sentimos extremamente preocupados porque estes ciclones acontecem poucas semanas depois do início das aulas. Portanto, as aulas iniciaram com crianças a estudarem por baixo das árvores por causa de destruição de escolas e com esta passagem do ciclone que se prevê que mais de 1.300 escolas serão afetadas. Isto poderá pôr em causa as condições que poderão afetar um pouco acima de 400.000 crianças. Bajamo Joaio, uma última questão para uma pergunta rápida. Estes ciclones cada vez mais seguidos são, segundo especialistas, consequências das alterações climáticas que vamos reconhecendo. Os especialistas aí em Moçambique e também ligados ao sistema das Nações Unidas admitem que a situação poderá ser ainda pior nos próximos tempos? Bom, essa informação existe. É por isso que para nós, como Unicef e vários outros parceiros, né, hoje não só falamos de respostas humanitárias em relação a um determinado fenômeno, neste caso o ciclone, como também estamos a avançar para a criação de condições para que as próprias comunidades possam ter capacidade para resiliência e na sua recuperação
possam, né, entrar em processo de desenvolvimento sem criar os grandes impactos que temos vindo a referir. Portanto, nós precisamos de investir muito pela resiliência, porque, como disse, a questão de mudanças climáticas é uma realidade e Nampula é uma das províncias que está, né, sofrendo dessas mudanças climáticas. Baissamo Joaia, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco no Washington Fora de Horas. Ele é chefe do escritório do Unicef em Nampula. Uma boa segunda-feira para si. Muito obrigado. África Agora, um espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. E se não viu nem ouviu a nossa anterior edição do África Agora, pode ir à nossa página voaportugues.com ou então no Facebook e no YouTube VOA Português. A semana passada a edição foi sobre a Guiné-Bissau e a CEDEAO. Hoje é dia 10 de março, Dia Internacional das Mulheres Juízas. As Nações Unidas celebram este ano sob o lema Mulheres na Justiça, Mulheres por Justiça, visando promover a participação plena e igualitária das mulheres a todos os níveis do poder judicial. E quando são 9h41 aqui nos Estados Unidos, continuamos com notícias agora em Angola. O Tribunal da Comarca Provincial do Huambo iniciou hoje a sessão de julgamento dos 6 cidadãos nacionais acusados de tentativa de terrorismo por alegados ataques que pretendiam fazer durante a visita do antigo presidente americano Joe Biden a Angola em outubro de 2024. A sessão de julgamento está a decorrer neste momento nas instalações da comarca de Menores, no bairro de Cambiote, arredores da cidade. Os 6 arguidos são acusados dos crimes de organização terrorista e associação criminosa. Na nossa emissão de rádio teremos uma reportagem desde o Huambo com o nosso correspondente sobre este julgamento que está a decorrer neste momento. Por outro lado, na província de Malange, milhares de pessoas continuam a beber água imprópria para consumo, o que tem contribuído para o aumento de mortes derivadas do consumo de água contaminada. Os pesquisadores afirmam que enquanto não houver uma melhoria da água potável, tudo o que for feito é cuidado paliativo. Isaías Soares tem a reportagem. Centenas de habitantes da província angolana de Malange afirmam que o consumo de água de poços artesianos, rios e lagos não tratada provoca várias doenças que causam a morbimortalidade. A maioria das comunidades urbanas e rurais ainda não se beneficia do fornecimento de água potável, como é o caso de Eva Fonseca. É uma água que nos traz muitas doenças, principalmente a diarreia. Esse tempo a cólera esse que veio está em vigor, então temos medo que as coisas piorem por causa dessa água. A água distribuída pela empresa de águas e saneamento de Malange não chega à casa de todas as famílias do bairro Vila Matilde, explica a autoridade tradicional Teresa Joveta. Estão aqui próximo de nós, estão a tirar água, mas que estão longe também estão aí ao lado da estrada, também estão a tirar água. Mas que estão aqui embaixo não tem água, depende da Cacimba. Na Capemba de Baixo, bairro do município de Canganala, a água é fornecida a partir de um sistema de captação, tratamento e distribuição construído nas imediações do rio Cuiji. Muitos dos moradores camponeses não têm dinheiro para pagar o consumo. A camponesa Sara Moraes vive o dilema. Mas, sem pagar dinheiro, você não pode tirar água. Dali eu tenho água. Me fecharam com ele através dos 2 meses que eu fiz sem pagar. No Kwanza Sul, algumas pessoas consomem água do rio Kwanza. O pesquisador do Instituto de Tecnologia Agroalimentar da Universidade Rainha Jingahamba, em Malange, e doutorando do curso de Microbiologia, Adelino Chimvango, dirige um estudo sobre a análise da qualidade da água ao longo do rio Kwanza. Por exemplo, nós fizemos isolamento de algumas bactérias, por exemplo, encontramos Klebsiella, que provoca pneumonia, encontramos Staphylococcus aureus, que provoca infecções na pele, e ao longo da pesquisa, nos trabalhos de campo que nós fizemos, identificamos que algumas crianças tinham algumas infecções na pele.
algumas manchas na pele, mas nós não sabemos de facto qual é o agente causador daquela mancha. Daí a pesquisa que estamos a realizar nesse momento. O estudo no Rio Kwanza é em parceria com a Universidade Sul-Africana Fort Hare. Valdineire Sebastião, médica do Hospital Municipal de Malange, diz que a maior parte dos doentes afetados por doenças causadas pelo consumo de água imprópria são crianças dos 0 aos 5 anos. São as doenças diarreicas agudas, as doenças do foro gastrointestinal, como por exemplo a cólera, a febre tifoide, as gastrites, as enterocolites, independência da idade da população, não é? Para nossas crianças, a doença que mais afeta são as doenças diarreicas agudas. Entre o total de pacientes atendidos na unidade, 10 a 20 crianças morrem anualmente em consequência de doenças diarreicas agudas ou patologias ligadas à água. Para responder e mitigar o problema, o Instituto de Tecnologia Agroalimentar, ITA, da Universidade Rainha Ginga Ambande, abre no próximo ano acadêmico o primeiro curso de mestrado da qualidade dos alimentos e da água. Bentencourt Munanga é o diretor interino da instituição. Que nós já estamos em busca de valências locais e também de buscar outras soluções para começarmos a mitigar problemas relacionados à qualidade da água, mas também à qualidade dos outros alimentos. O doutorando em microbiologia diz haver só uma solução para o problema da água para as populações. Que enquanto consumirem aquela água, os métodos serão paliativos. Então é preciso termos água potável para o consumo. Esse é o melhor caminho. Isaías Soares Malange para a Voz da América. Continuamos em Malange, vamos agora para o Mochico. Continuamos agora, aliás, em Angola, vamos para o Mochico. A Procuradoria-Geral determinou a detenção do secretário provincial da UNITA, acusado de associação criminosa, mas até agora Afonso Ndumba encontra-se foragido. O advogado David Mendes, citado pelo portal Correio de Quenda, disse que Ndumba é acusado de ter desviado 7 mil milhões de kwanzas, cerca de $7.500, que se destinavam à preparação da visita do presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, àquela região leste, visita que termina hoje. Vamos agora falar da Guiné-Bissau, mas em Cabo Verde. A comunidade guineense residente na capital de Cabo Verde realizou ontem uma marcha silenciosa para expressar a sua indignação face à permanência do Presidente da República no poder. Duco Castro Fernandes, em nome dos manifestantes, explicou à imprensa que o protesto pretendia denunciar o que considerou ser uma usurpação de poder por parte de Umaru Sissoko Embalo, cujo mandato, segundo ele, terminou a 27 de fevereiro de 2025. Os manifestantes defenderam a realização de eleições dentro de 90 dias, após o fim do mandato, ou seja, até maio. No entanto, refere-se que o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, diz que o seu mandato termina a 4 de setembro e marcou as eleições gerais, presidenciais e legislativas para o dia 23 de novembro. O secretário de Estado americano Marco Rubio chegou a Jeddah, na Arábia Saudita, nesta segunda-feira para conversações entre os Estados Unidos e a Ucrânia, numa altura em que o presidente Donald Trump esforça-se por mediar um fim rápido para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Rubio juntou-se já ao conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, para as conversações com funcionários ucranianos. A delegação ucraniana será liderada por Andriy Viernak, chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky. As autoridades americanas afirmaram que o objetivo das conversações é estabelecer um quadro para um acordo de paz e um cessar-fogo inicial. O próprio Zelensky visitará o Reino da Arábia Saudita ainda hoje para uma reunião com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em Riad, mas não deverá participar nas conversações com Marco Rubio. Depois de Riad, o secretário de Estado americano desloca-se a Charlevoix, no Canadá, para a reunião de 2 dias dos ministros dos negócios estrangeiros do Grupo dos 7, que terá início na quarta-feira. O ex-governador do Banco do Canadá e do Banco de Inglaterra, Mark Carney,
venceu a corrida para se tornar o líder do Partido Liberal no poder nessa eleição que aconteceu ontem. Carney substitui o primeiro-ministro Justin Trudeau, que anunciou a sua demissão em janeiro, após mais de 9 anos no poder, quando o seu índice de avaliação caiu a pique. Novato na política, Carney argumentou que está em melhor posição para supervisionar as negociações comerciais com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cuja guerra comercial e a sua conversa sobre fazer do Canadá o 51º Estado americano enfureceram os canadianos e parece ter dado novo elan ao Partido Liberal. Carney afirmou que Trump está a enfraquecer a economia canadiana com tarifas injustificadas e afirmou que ele está a atacar as famílias, os trabalhadores das empresas canadianas e, vou citá-lo, não podemos permitir que ele tenha sucesso e não o faremos. Fim da citação. São 9h50, deixa Washington fora de horas. Daqui a pouco vou ver se temos comentários na nossa página no Facebook. Por agora, o caos instalou-se na capital romena no domingo à noite, quando apoiantes furiosos do político populista de extrema-direita Călin Gurgescu protestaram contra a decisão do organismo eleitoral de rejeitar a sua candidatura numa nova eleição presidencial. Vamos aí a esta notícia, mas antes falemos sobre as defesas na Europa, onde os países parecem determinados a lucrar com o investimento da União Europeia no rearmamento, à medida que o bloco reage à mudança dos Estados Unidos em relação à segurança da Europa sob o comando do presidente Donald Trump. Mas como relata Henry Ridwell, o plano Rearm Europe de 860 mil milhões de dólares enfrenta a oposição de alguns Estados-membros. A narração é da Paula Alves Silva. Várias ações europeias do setor de defesa registaram ganhos de 2 dígitos nas últimas semanas, contrariando o nervosismo geral dos mercados globais face a uma potencial guerra comercial. A Europa está a fazer pressão para aumentar as suas defesas depois de Washington ter indicado que a segurança europeia deixaria de ser uma prioridade. O mercado de ações também se apercebeu de que a Europa estava mais sozinha e tem de se defender em conformidade e que os Estados Unidos passaram para o segundo plano como parceiro fiável. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há muito que apela à Europa para que gaste mais na sua própria defesa, argumentando que Washington não deve continuar a pagar a fatura. Reunidos em Bruxelas na quinta-feira, os líderes da União Europeia, juntamente com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discutiram um plano rearmar a Europa de 860 mil milhões de dólares, financiado por obrigações da União Europeia e regras mais flexíveis sobre empréstimos e defesas. O dinheiro é menos importante do que a determinação. Vimos, depois do coronavírus, que a Europa e a União Europeia foram rapidamente capazes de mobilizar centenas de milhares de milhões de euros. Os Estados-nação também estão a aumentar as despesas com a defesa. Friedrich Merz, que se espera que seja o próximo chanceler da Alemanha, comprometeu-se a flexibilizar as rigorosas regras de endividamento do país. Quero ser muito claro aqui, o custe o que custar também deve ir para a nossa defesa agora, tendo em conta as ameaças à nossa liberdade e à paz no nosso continente. A decisão da administração Trump de suspender a ajuda militar à Ucrânia e restringir a utilização de algumas armas de fabrico americano sublinhou o desejo da Europa de reforçar as suas próprias capacidades. É importante que o dinheiro que gastamos fique, pelo menos na Europa. Não deveríamos estar a comprar sistemas de armas americanos com esse dinheiro. Os líderes europeus também se comprometeram a continuar a apoiar a Ucrânia, mas poderá a Europa rearmar-se e continuar a fornecer a Ucrânia? Não se constrói um complexo industrial de defesa de um dia para o outro. Isto não é algo que vai se manifestar de repente e certamente não terá um impacto direto na guerra da Ucrânia. Nem todos os europeus estão de acordo. A Hungria e a Eslováquia manifestaram contra a continuação do apoio à Ucrânia. A continuação da guerra é errada, perigosa e um erro. Fora da Cimeira da União Europeia, os manifestantes exigiram que a Europa apreendesse os 200 mil milhões de dólares em ativos russos congelados em bancos europeus e usasse o dinheiro para defender a Ucrânia. Como anunciei anteriormente, o caos instalou-se na capital romena ontem à noite, quando apoiantes furiosos do político populista de extrema-direita Călin Gurgescu
protestaram contra a decisão do organismo eleitoral de rejeitar a sua candidatura numa nova eleição. Centenas de manifestantes reuniram-se em frente à sede do Gabinete Central de Eleições em Bucareste após o anúncio da decisão. Alguns manifestantes atiraram pedras e outros objetos contra as dezenas de polícias de choque enviados para o local. Gorgescu venceu a primeira volta das eleições do ano passado, mas o Tribunal Constitucional anulou os resultados da primeira volta 2 dias antes da segunda volta, 8 de dezembro. Os resultados da primeira volta foram anulados depois de terem surgido alegações de que a Rússia tinha levado a cabo uma campanha online condenada para promover o candidato que concorreu como independente. A decisão sem precedentes do tribunal mergulhou o país, membro da União Europeia e da NATO, numa crise política prolongada. Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos na eleição de 4 de maio, haverá uma segunda volta a 18 de maio. Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de amanhã melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unímo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo. Washington, fora de horas da Voz da América, fica o encontro marcado para logo mais às 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e Cabo Verde, 16 horas de Guiné-Bissau e São Tomé, 16 horas de Cabo Verde, na rádio. É ondas curtas, também através das nossas parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e o retransmissor local em São Tomé e Príncipe, e ainda através da internet. Aproveito do nosso programa de rádio, 1 hora com muita informação. Vou aqui a ver os nossos comentários. Felizardo Jorge está em Moçambique, Alan Aringo ligado do Quênia, o Fabião Mulovo de Maputo em Moçambique, o Josué Milagre diz que estou a partir de Angola, em Malange. Que mais? Temos o Feliciano Zimbaluna que nos acompanha desde Moçambique. Estes ciclones que só afetam Moçambique, eu acho que são artificiais, escreve Amadou Boarugás a partir da Guiné-Bissau. Estou a acompanhar a emissão da Voz da América. O Lofland Fala está também na Guiné-Bissau. Angola tem o mesmo problema que o nosso país, Moçambique, escreve o Edgar Linder. Ferrat Fátima em África, estamos a precisar um líder como capitão, e o nome que não consigo entender. Ronaldo Baltazar saúda-nos de Moçambique. Francisco Raul está na África do Sul. De Moçambique também está a obedir Eugênio Vitor. Ana Brasília Bukele também nos escreve a saudar-nos. Obrigado por estarem a acompanhar o Washington Fora de Horas. Ainda temos mais notícias. Há notícias que nos chegam agora e queremos envolver mais à frente. Nas redes sociais também no nosso programa de rádio. A circulação ferroviária está interrompida na linha de Sena que liga Beira e Moatiz, no centro de Moçambique, devido a um descarrilamento de grande magnitude de um comboio de 43 vagões, mas não temos mais informações por agora. Regressaremos mais à frente. As Forças Armadas da Coreia do Sul afirmam que a Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos para o mar. O lançamento de mísseis ocorreu horas depois das tropas sul-coreanas e norte-americanas terem dado início aos grandes exercícios anuais combinados que a Coreia do Norte considera como um ensaio para uma invasão do país. Noutra informação, a China diz que vai envidar todos os esforços para realizar a reunificação pacífica com Taiwan, mas tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar a integridade territorial da China. A nota é do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do seu titular, Wang Yi, nesta segunda-feira. Assim chegamos ao final do Washington Fora de Horas, encontro marcado logo mais na rádio, 24 sobre 24 horas em todas as plataformas digitais VOA Português e no nosso site voaportugues.com. Boa semana a todos.